Visão geral da fotossíntese. A fotossíntese é um processo muito importante para os seres vivos, em geral. Ela é feita pelas plantas, mas está ligada diretamente com os seres humanos, pois as plantas são organismos renovadores do oxigênio. Elas retiram o gás carbônico liberado na nossa respiração ou na queima de combustíveis e depois liberam oxigênio para a atmosfera. Desse modo, todo o oxigênio da atmosfera é renovado a cada 2.000 anos. Também a fotossíntese é importante porque pode gerar novas fontes de aproveitamento de energia solar e tecnologias. Vou falar sobre a etapa fotoquímica. Essa fase é constituída por dois fotossistemas. O complexo antena é constituído por moléculas de pigmento. Ela absorve a energia luminosa e é transferida para o centro de reação, onde ela será convertida em energia química. A energia luminosa é absorvida por uma molécula de pigmento no complexo de antena e é transferida por outra molécula de pigmento, e assim acontece sucessivamente até atingir o centro de reação, na qual ela se encontra um par de moléculas de clorofilas e absorve a energia de um dos seus elétrons e é transferida por um receptor de elétrons. Eu vou falar sobre a fase bioquímica, lembrando que a fotossíntese ela se divide em duas partes, a fotoquímica e a bioquímica. Mas para mim começar a falar da bioquímica, eu tenho que lembrar que a fase fotoquímica ela converte a luz em ATP e em NADPH, o H por conta do hidrogênio, e eles são utilizados na fase bioquímica. A fase bioquímica, resumidamente, é a fase em que ocorre a produção de glicose, que é o alimento da planta. Isso ocorre devido a um ciclo chamado ciclo de Calvin. Esse ciclo ele funciona referente à reação do gás carbônico juntamente com o açúcar de 5 carbonos, conhecido como ribulose disfosfato, catalisada pela enzima Rubisco. Então, forma-se um composto instável de 6 carbonos, que logo se quebra em duas partes de 3 carbonos, por isso C3, e o próximo conteúdo é o C4. E o ciclo prossegue até que no final é produzida a molécula de glicose. Eu vou falar sobre as plantas C4. São chamadas assim por possuírem um ciclo C4 de fixação de carbono, resultando sua primeira reação de carbonização em um composto de 4 carbonos. As plantas C4 elas são plantas de climas tropicais. Elas são plantas que evitam ao máximo fazer fotorrespiração, pois isso é um gasto à toa de energia. Como elas fazem isso? Elas têm dois mecanismos separados para produzir matéria orgânica. Para fazer isso, elas capturam CO2 e armazenam dentro das células especiais da folha, no caso. Depois que ela armazenou o CO2 dentro dela, ela vai fazer o ciclo de Calvin e depois ela vai produzir matéria orgânica. Se essa planta for submetida a um ambiente mais seco ou com falta de água, ela fecha o estômago. Como ela tem gás carbônico armazenado dentro dela, ela vai parar de fazer fotorrespiração, no caso, ela vai parar de puxar o oxigênio. Então, ela vai sempre guardando o CO2 dentro dela para mais para frente ela usar esse CO2 para fazer o ciclo de Calvin, que vai fazer ela gerar matéria orgânica e assim por diante, ela vai seguindo esse processo sempre. As plantas CAN são aquelas que possuem um mecanismo de fixação de CO2. A fotossíntese CAN é uma adaptação de ambiente árido, onde os vegetais ficam expostos a uma grande luminosidade e estresse hídrico. Essas plantas possuem a capacidade de abrirem seus estomatos à noite e fechá-los durante o dia, reduzindo assim a perda excessiva de água e CO2. Então, o meu trabalho é sobre fotorrespiração. Na fotorrespiração, a parte dela é usada para a respiração das plantas. Ela é o último processo da fotossíntese e se baseia no uso do oxigênio para produzir dióxido de carbono. Então, ela precisa de oxigênio para produzir dióxido de carbono durante o processo da planta.
A fotorrespiração nas plantas. A fotorrespiração é uma via dispersa que completa 5 de Kelvin. Ela começa quando o enzima atua sobre o oxigênio em vez do dióxido. A importância da fotorrespiração para as plantas. A fotorrespiração que reduz a fotossíntese, que limita seriamente nos vegetais. Então, a fotorrespiração ela é o último processo da fotossíntese. Ela é quando o Kelvin começa quando o enzima rubisco de oxigênio. Ela também é parte da fotossíntese, que é usada pela respiração. A minha é isso aí. Meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre as células que armazenam amido. Os carboidratos, genericamente chamados de glicídios ou açúcares, são as macromoléculas que estão presentes em maior quantidade em nosso planeta e destacam-se como a principal fonte de energia do nosso organismo. Os animais são incapazes de produzir essas moléculas, sendo necessária, portanto, a sua ingestão. Meu nome é Eduardo Vitória e vou falar sobre o pigmento diferente da clorofila A. A clorofila A é o tipo mais abundante, ela ocupa 75% de todos os pigmentos verdes encontrados nas plantas. É encontrado praticamente em todos os organismos que realizam a fotossíntese. A clorofila A é encontrada em todos os organismos eucariontes.